Bom dia, queridos, como vocês estão? Amigos do canal Jesus Salva, amigos do Facebook, ótimo sábado para você, para sua família, ótimo final de semana. Vamos refletir junto? A Bíblia fala em João capítulo 19, versículo 10, que Jesus, ele estando diante de Pilato, estava chegando a hora da sua crucificação, né? E veja bem, estava chegando a hora da sua crucificação. Jesus sabia desde o começo que era para isso que ele tinha vindo. Certa feita ele disse que em Isaías falava que ele ia ser contado com os malfeitores, e que ele ia ser crucificado, e que importava que isso acontecia. Ele falava que era necessário que se cumprisse isso. Então Jesus, o tempo inteiro, ele sabia o porquê do porquê. O porquê ele tinha vindo. E ele ficou em silêncio. Porque tem ambiente que o silêncio, ele é uma resposta para aqueles que estão inseridos naquele ambiente. Aqueles que estavam inseridos naquele ambiente estavam ali concordando com a sua morte. Então, Jesus não respondia à questão de Pilato. E Pilato, ele disse, não responde a mim. Por causa do silêncio de Jesus, ele disse, não responde a mim, não sabe que tenho poder para te soltar e poder para crucificar? Então Jesus, ele respondeu, nenhum poder teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Ele sabia para que ele tinha vindo, qual era a missão dele. E ele não carecia ficar respondendo tanta pergunta de Pilato. Ele sabia que ele estava ali porque ele estava cumprindo a vontade do Pai. Você está entendendo? Ele estava cumprindo a vontade do Pai. Então assim é na vida da gente. Nós cristãos, ou você ainda que é católico, tem coisa que você não precisa responder às pessoas. Aquilo que você já sabe. Você não tem que se preocupar para responder para as pessoas aquilo que você já sabe. Não entre em guerra que não é sua. Jesus, ele já sabia o porquê do porquê, então ele ficou em silêncio. O silêncio é uma resposta. O silêncio é a resposta do sábio. Por isso que o sábio, ele pensa para responder, mas o tolo, ele responde para depois ele pensar. O sábio, ele pensa para agir, e o tolo, ele age para depois pensar. Você está entendendo? Olha o que Jesus disse.
É necessário que cumpra isso de mim. Porque era para isso que ele tinha vindo. Quando ele disse para Judas, amigo, a que vieste? Você está entendendo? Ele já sabia, é uma pergunta que ele fez, mas ele já sabia. Então ele até chamou Judas de amigo, em outras palavras, você está me ajudando aí a cumprir o propósito do meu pai, Judas? Você está ajudando a cumprir o propósito do meu pai na minha vida? Então você, crente, quando você é caluniado, quando você é perseguido, você tem que lembrar da palavra que Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Você tem que lembrar o que Jesus disse em Mateus: bem-aventurado quando vós serem perseguidos por causa do meu nome. Agora, eu sabendo dessa palavra, a não ser que eu não estudo a Bíblia um pouquinho, porque desde que nós estudamos o básico da Bíblia, nós vamos saber que Jesus disse isso: no mundo tereis aflição, antes o mundo vos amava, mas agora eu vos tirei do mundo. Quer dizer, você ainda está inserido no mundo, mas você não é mais do mundo. Você não compactua mais com a vontade do mundo. Você não prostitui, você não adultera, você não anda com homem casado, você não anda com mulher casada, você não rouba. Então o mundo vai te perseguir, porque o mundo te quer de volta. Antes você fazia a vontade do mundo e o mundo te perdeu. Porque você, sendo um pecador, você reconheceu que carecia de um Salvador. E João capítulo 1, versículo 12. E agora você é filho. Todos que creram, ele lhe deu o poder de ser filho. Agora você é filho de Deus. Mas o mundo te quer de volta. Então não se preocupe em responder às questões do mundo. Tem lugar que você vai ter que fugir. Os crentes têm esse costume de falar: daqui eu não saio. Depende. A Bíblia fala que José e Maria foram avisados que Herodes queria tirar a vida do menino. Eles não receberam a revelação dizendo assim: ó, pode ficar onde você está, que quando tentarem tocar no menino vão ser fulminados. Não, eles disseram para José e Maria fugirem. Fuja de discussão, fuja de questão a qual desagrada a Deus. Evite uma discussão ficando em silêncio, porque quando você fica em silêncio, você desarma o opressor sempre espera que você vá atacá-lo. Mas quando você usa a calma, você desarma o opressor. Então o tolo, o sábio, ele pensa para falar. O tolo, ele fala depois e pensa. O sábio nem sempre é levado pelas suas emoções, porque ele pensa para falar. Já o tolo, ele sempre é levado pelas suas emoções, porque ele faz a burrice para depois ele pensar. Então ele age pela emoção. Quando ele se arrepende, já é tarde. Guarde essa palavra. Compartilhe essa mensagem. Vocês aí no YouTube, ative o sininho. Ajuda nós a anunciar a palavra de Deus.